Fala pessoal, beleza? Faz tempo que eu não posto vídeo, eu tô atrasado, eu sei, mas de qualquer forma, bora para uma análise e um unboxing. O tema de hoje é o TIM Audio T3. E antes de qualquer coisa, eu quero que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe nos seus grupos de hardware, de áudio, de tecnologia, que seja, que você me ajuda bastante. O fone de hoje é o TIM Audio T3, ele me foi enviado pela Linsou Audio Store, que por acaso é a representante oficial da TIM Audio, que por acaso também está dando $10 de desconto para os inscritos no canal que fizerem a compra desse fone no AliExpress deles. As instruções para que você ganhe esse desconto estão na descrição do vídeo. Esse fone é vendido originalmente por $69 e você pode comprar ele por $59. É um desconto bastante significativo. Caso você se interesse pelo fone, você pode ir lá e garantir esse desconto. As opiniões aqui expressadas são inteiramente minhas, entretanto não deixo de convidar você a ser o mais crítico possível e buscar outras opiniões em outros lugares. Se possível em inglês, que você encontra muito material sobre esse fone, de muito mais gente e gente muito mais capacitada que eu. Bom, feitas todas essas observações, bora para a análise desse fone muito interessante, de uma marca que conseguiu um destaque bastante significativo no mercado budget de fone de ouvido e que suscita muita curiosidade nas pessoas. Esse é um lançamento relativamente recente, eu tenho esse fone já há algum tempinho e eu vou apresentar para vocês o TIM Audio T3, tendo em vista o TIM Audio T2, que já é um fone bem conhecido pela comunidade. Eu tenho os dois fones comigo e vou fazer a comparação desses dois e você vai poder avaliar se você acha o TIM Audio T3 interessante, se a assinatura dele é do seu gosto, enfim, conhecer melhor esse fone. Bom, Paulo, o que é o TIM Audio T2, o que é o TIM Audio T3, eu não sei o que você está falando, me introduz nesse assunto que eu estou perdido. Basicamente, a TIM Audio é uma fabricante que ganhou destaque no mercado de fones de ouvido de baixo custo e de alta performance, que é um mercado recente, e ganhou destaque muito rapidamente nos fóruns internacionais pela sua assinatura particular. Os fones do mercado de entrada, eles quase sempre têm uma assinatura feita para poder excitar o ouvinte. Eles têm mais graves, eles têm mais agudo, que geralmente é o que o público em geral procura e geralmente é o que as fabricantes procuram atender nos fones de baixo custo. Bom, as fabricantes chinesas, elas já revolucionaram o mercado introduzindo fones divertidos com essa assinatura em V, de muito grave, muito agudo, com uma qualidade muito superior ao que você encontrava nas prateleiras mundo afora. No entanto, a TIM Audio ela dá um passo adiante nesse mercado e oferece, no meio desses fones divertidos, um fone com uma assinatura mais neutra, um fone que procura representar a música da forma que ela é, e não acrescentando o grave ou agudo. Claro, ele é neutro, guardadas as devidas proporções, guardadas as limitações de preço e tendo em vista os seus pares que tem preço parecido. Se você tem em vista um Kazes S10, um Kazes S7, enfim, o TIM Audio T3 é um fone infinitamente mais neutro do que esses outros fones. É dessa forma que a TIM Audio alçou uma popularidade e um status bastante destacado na comunidade de fones de baixo custo. O TIM Audio T2 se tornou rapidamente uma forma de benchmark, onde os outros fones eram comparados com tendo em vista a neutralidade, a coerência e tudo mais. Bom, foi assim uma demanda recorrente no mercado budget de fones de ouvido que a TIM Audio acrescentasse grave no TIM Audio T2. As pessoas sentiam um pouco de vontade de ter um som um pouquinho mais quente, um som um pouquinho mais encorpado, porque o TIM Audio T2 apresentava médios maravilhosos, agudos maravilhosos, uma resolução maravilhosa, mas as pessoas sentiam falta ali de um pouquinho de grave. A TIM Audio então lançou o T2 Pro, e aí todo mundo ficou ansioso para ver se a TIM Audio atenderia essa demanda de colocar um pouquinho mais de grave no TIM Audio T2. Pelo contrário, a TIM Audio pegou o TIM Audio T2 e colocou mais agudo, e o TIM Audio T2 Pro vai na contramão do que as pessoas queriam. Recentemente, a TIM Audio lançou o TIM Audio T3, e aí as pessoas se perguntaram novamente, será que a TIM Audio atendeu a nossa demanda? Será que o TIM Audio T3 é um fone melhor que o TIM Audio T2? Bom, é isso que a gente vai discutir agora.
Bom, antes de qualquer coisa, é preciso a gente ter em vista que o T-Audio T3 é um fone mais caro que o T-Audio T2. Quando o T-Audio T2 foi lançado, eu lembro que o preço dele girava em torno de $50. Depois de um tempo que o fone ganhou muita popularidade, ele poderia ser encontrado nas promoções do 11 do 11, Dia dos Namorados, etc., entre $33 e $36, mas fora disso, o preço base dele era de $50. Com o lançamento do T-Audio T2 Pro, o T-Audio T2 normal, ele pode ser encontrado um pouquinho mais barato, e o T-Audio T2 Pro ocupa esse preço entre $50 e $60. Só que o T-Audio T2 Pro, ele oferece o mesmo cabo, o mesmo corpo que o T-Audio T2, os mesmos drivers, com uma assinatura diferente, o que torna, na minha opinião, o T-Audio T2 Pro um custo-benefício não muito interessante, principalmente tendo em vista a assinatura dele. Já o T-Audio T3 é um pouco mais caro que o T-Audio T2 Pro, só que com uma construção muito superior do que os outros dois. Ou seja, o T-Audio T2 tem um custo-benefício muito bom, porque hoje em dia ele é encontrado muito mais barato do que ele foi lançado. O T-Audio T3 é mais caro, só que com uma construção muito superior que o T-Audio T2, com um cabo maravilhoso e uma construção muito elegante. O que falta nessa equação para a gente descobrir se o T-Audio T3 vale a pena é o som. Como o T-Audio T3 soa próximo do T-Audio T2. E é agora que a gente vai começar a discutir sobre o que realmente importa. Cara, é meio complicado de eu falar sobre o T-Audio T3 sem a sombra do T-Audio T2. Mas se você é alguém que nunca ouviu o T-Audio T2, não sabe como ele soa, bom, eu vou ter que ser repetitivo aqui e dizer para você que o T-Audio T3 é um fone neutro para a faixa de preço que ele está colocado. Bom, se você pegar um KZ S06, S10, S5, S6, que seja, ele tem uma variação de volume entre o subgrave e a última oitava do agudo lá muito grande. O T-Audio T3, ele pega essa variação de volume entre o grave, o médio e o agudo e reduz ela. Ele tem menos variação. Então você ouve os instrumentos, as vozes, de uma forma mais precisa da forma com que o produtor da música decidiu fazer. Esse é o objetivo do T-Audio T3. E é isso que ele faz muito bem para a faixa de preço que ele está colocado. Assim, se você ouve hip hop, música eletrônica, talvez você sinta falta de impacto no grave. Mas talvez não. Talvez você prefira o som com mais detalhamento, as vozes, você percebe uma dimensão na música que você não percebia antes. Tudo é muito relativo, E é dessa forma que você deve encarar o T-Audio T3. Será que eu prefiro um fone mais neutro do que um fone em V? Talvez sim, talvez não. Bom, é por essa característica de ser mais neutro que o T-Audio T2 ficou tão popular. E o T-Audio T3 ele pega essa apresentação do T-Audio T2 e refina ela um pouquinho. Ele faz tudo aquilo que o T-Audio T2 fazia um pouco melhor. Veja, comparado com o T-Audio T2, o T-Audio T3 ele tem uma extensão nos graves superior. As notas do subgrave elas chegam com mais impacto e mais dinâmica no T-Audio T3, fazendo que eu não sinta, por exemplo, tanta falta de um volume muito maior que eu encontro num fone em V, por exemplo. O T-Audio T3, para mim, ele é mais universal que o T-Audio T2. Ele cobre algumas lacunas que o T-Audio T2 tinha e é um fone, para mim, mais completo. Então, assim, o T-Audio T3, comparado com o melhor fone em V até $50 que eu ouvi até hoje, que é o BQEYZ KB1, apresenta um som um pouquinho mais refinado. Ele apresenta vozes mais detalhadas, ele apresenta uma transição dos médios aos agudos menos agressiva, ele apresenta uma extensão nos agudos bastante próxima, ele apresenta um nível de detalhamento no grave um pouquinho superior, apesar de ter menos impacto, menos força. Ele apresenta um palco sonoro. Eu não sou bom de falar de palco sonoro, eu não gosto de falar de palco sonoro, eu acho difícil de comentar sobre palco sonoro, mas eu diria que menos artificial. Ele é um pouquinho menor, mas ele é mais natural, Os instrumentos são reproduzidos com um posicionamento um pouquinho mais claro no T-Audio T3. Para mim, uma característica bastante... uma característica bastante significativa do T-Audio T2 é a forma com que ele renderiza o ar. Ele é um fone muito aberto, para in-ear, para mim. E o T-Audio T3, apesar de ele ter uma extensão nos agudos que me parece ser um pouquinho menor do que o T-Audio T2, ele ainda é um fone bastante aberto,
e com um nível de articulação nos agudos um pouquinho melhor, né? Então, o Challenger T3 para mim ele é o Challenger T2 com mais extensão nos graves. Os graves são mais dinâmicos, são mais vivos, tem uma resolução bastante. Para mim, a diferença nos graves são claras. Eu ouvi gente dizendo que não viu diferença. E para mim, a primeira vez que eu coloquei o Challenger T3, eu vi uma diferença clara nos graves. Para mim, os graves, apesar de eles não serem muito mais altos, eles estendem melhor, eles são mais dinâmicos, eles são mais abertos. Os médios talvez seja a área onde eu não tenha visto muita diferença, né? Eu não diria que os médios do Challenger T3 são melhores do que os médios do Challenger T2. Eu não diria isso. Os agudos no Challenger T3, eles têm um nível de granulação um pouquinho menor do que havia no Challenger T2, então eles são um pouquinho melhores articulados. E de um modo geral, essas melhoras incrementais fazem para mim do Challenger T3 um fone mais completo e um fone melhor do que o Challenger T2. Como eu disse, ele não revoluciona o som, mas ele acerta de uma forma que eu diria até conservadora alguns aspectos do som e torna uma apresentação que no final das contas é superior sim e que para mim vale o preço que custa. Do ponto de vista da construção, vocês já puderam ver aí no vídeo, né? E é por isso que eu nem perco muito tempo comentando. O cabo do Challenger T3 é muito melhor do que o cabo do Challenger T2. A construção, não há muita diferença, o fit é basicamente o mesmo, mas o cabo, o conector MMCX, né, com esse detalhe acoplado ao fone, cria assim um aspecto de design muito legal, um fone muito bonito. Ele tem pares de ponteiras muito bom. Então assim, para mim é um produto muito bem pensado, é um produto muito bem feito, de muito bom gosto, né? Ele é um fone bastante particular, a faixa de preço que ele está colocado, né? Mas ele também não é milagreiro, ele não é melhor do que um fone 2 vezes o preço dele, não é. Ele ainda é um fone de baixo custo, né? Mas ele hoje é talvez o que apresenta esse fone, essa apresentação neutra, da melhor forma possível. E é um fone que eu não posso deixar de recomendar. É um fone que eu não consigo deixar de recomendar, porque é um fone que eu gosto muito. É um fone que faz muitas coisas muito bem e que faz pouquíssimas coisas muito mal, né? Na verdade, não tem nada que ele faça muito mal, né? Por preço que ele está colocado, nada. Pontos negativos sobre esse fone é complicado de falar pontos negativos, assim. Particularmente, eu acho que ele poderia ser mais quente. Poderia ter um pouquinho mais, assim, na primeira fase dos médios ali, as vozes masculinas. Eu acho que podia ter um pouquinho mais de presença. Eu acho que ele poderia ser mais quente, mais eufônico, mais musical. Eu acho... esse é o meu gosto pessoal também, né? Mas, assim, as pessoas se queixavam do T2 ser um pouquinho frio, analítico, etc. O Challenger T3, ele não muda muito essa tonalidade. Ele ainda é um fone um pouco analítico, ele não é um fone quente de forma nenhuma, assim, na minha opinião. Apesar dele ter graves mais articulados, mais bem estendidos, ele não tem um volume de grave muito maior. Então a tonalidade dele é muito parecida com o Challenger T2. O Challenger T2 para mim era um pouquinho anêmico nos graves, né? O T3 ele é correto, mas ele ainda tem mais ou menos a mesma tonalidade. O timbre dos instrumentos é muito parecido do que o Challenger T2. E eu gostaria que fosse um pouquinho mais quente, né? Mas isso é pessoal. Agora, ponto negativo mesmo, eu só consigo pensar sobre o isolamento acústico, né? Ele não é um fone que vai muito profundo no seu ouvido, esse design dele é maravilhoso, mas não é muito anatômico. E assim, quando você tá no ônibus, no trem, no metrô, e tem aquela barulheira toda, você perde bastante qualidade de áudio. Isso é com todos os fones, mas quanto mais profunda a inserção, quanto melhor o isolamento acústico e quanto mais grave um fone tem, melhor é a sua experiência, porque as notas graves acabam obstruindo o som externo, né? Bom, tendo o T3 um isolamento acústico medíocre e um grave linear, ele não é muito a escolha mais lógica para você andar no ônibus, no trem. Ele acaba não sendo a sua escolha perfeita, né? Acho que ponto negativo é só isso mesmo. Eu não tenho mais do que reclamar sobre esse fone. Eu recomendo muito. E é um fone que eu gosto demais. Cara, para finalizar, eu digo que o T3 ele é o T2 melhorado. Como você imagina o Challenger T2 um par de caixas de som de um tamanho e um posicionamento, e o T3 um outro par de caixas de som com a mesma assinatura, só que maiores e com um posicionamento
assim, mais espaçado. A impressão que eu tenho é que o T3 ele soa maior, mais grandioso, né, mais aberto, assim. Não tô falando de palco sonoro, tô falando do aspecto geral do som, né? Os graves eles são mais estendidos, mais corretos, os agudos eles são mais articulados e o som, né, de uma maneira geral, é uma pintura um pouquinho mais clara, né? Você consegue enxergar melhor, você consegue sentir melhor, mas a tonalidade, assim, o timbre do instrumento, da voz, eles são basicamente mesmos, né? Ele não é um fone mais quente, nem mais frio do que o T-Audio T2. Ele é um T-Audio T2 com extensão melhor no grave, agudo mais articulado e uma apresentação geral no som mais grandiosa, mais viva, né? É assim que eu vejo o T-Audio T3 por $60, tendo em vista o mercado hoje em dia, para mim vale a pena. $50 vale muito a pena. Sei lá, daqui 3 meses, 4 meses, tá de graça, corre e compra. É basicamente isso. Eu agradeço pela sua audiência, espero ter te ajudado. Não se esqueça de procurar outras análises, tenha curtido o vídeo e eu fico por aqui até o próximo vídeo. E é isso aí, é nóis e tchau!